진정 우리 인민들에게 터놓고 싶은 마음속 고백, 마음속 진정은 고맙습니다. 이 한마디뿐입니다. Em um discurso emocionado no último sábado, o líder norte-coreano Kim Jong-un pediu desculpas à população por não ter cumprido as promessas de crescimento econômico do país. Ele atribuiu a crise aos embargos econômicos internacionais, à temporada de tufões e à pandemia do coronavírus, que obrigou a Coreia do Norte a fechar suas fronteiras. A Coreia do Norte exibiu hoje um míssil balístico intercontinental gigante. O desfile militar marcou os 75 anos de fundação do único partido que existe no país. Especialistas disseram que o míssil é um dos maiores desse tipo já vistos no mundo, mas que ainda não foi testado. Enquanto se desculpa com o seu próprio povo, que sofre privações de toda ordem e restrições de direitos humanos, Kim Jong-un fortalece a imagem como líder de uma potência militar com ambições nucleares e mantém suspenso o avanço das negociações para fortalecer os laços com a Coreia do Sul, depois de movimentos considerados históricos em 2018. Kim até ensaiou passos de uma reaproximação com o Ocidente. Chegou a se encontrar com Donald Trump em Hanoi, no Vietnã, mas essa conversa nem terminou. Donald Trump disse que não houve progresso suficiente no desarmamento nuclear da Coreia do Norte, porque o líder norte-coreano exige o fim das sanções para desistir do programa atômico. O encontro terminou de forma até repentina. O almoço e a assinatura de uma declaração final previstos no cronograma foram cancelados. O choro de Kim Jong-un representa uma mudança estratégica na imagem do ditador? Qual o impacto da pandemia e dos embargos sobre a economia do país? Qual é de fato o poderio militar norte-coreano? Como a crise afeta a possibilidade de retomar o diálogo com a Coreia do Sul? E como as eleições americanas podem influenciar esse processo? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, e nesse episódio a gente conversa com um cientista político radicado em Seul, Thiago Matos, mestre em Relações Internacionais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pelo Instituto Coreano de Desenvolvimento. Fique com a gente. Thiago Matos, se existe uma coisa difícil para a gente saber, é o que acontece na Coreia do Norte. Qual é a impressão das pessoas interessadas aí em Seul, na Coreia do Sul, interessadas em Coreia do Norte, sobre o que acontece do lado de lá da fronteira? Você está coberto de razão quando fala que é difícil saber sobre a Coreia do Norte, porque falar sobre a Coreia do Norte é se deparar com uma cacofonia de todos os lados. É quase impossível, eu acho, que ter informações críveis sobre a Coreia do Norte, mesmo vindo do Estado. E aqui em Seul não é tão diferente, mas o que é muito diferente na hora que se fala sobre a Coreia do Norte, aqui, é essa questão de que se tornou tão lugar comum esse constante clima de ameaça que se naturalizou. Eu não digo que as pessoas não têm mais medo da Coreia do Norte, isso não é uma questão, mas quando é o noticiário, é algo tão lugar comum que foge de um espanto que talvez o Ocidente tenha quando leia uma manchete, por exemplo. O ditador da Coreia do Norte respondeu às novas ameaças de Donald Trump e agora diz que pode explodir uma bomba de hidrogênio no meio do Oceano Pacífico. Só para dar uma anedota aqui, é claro que isso não reflete todo mundo, mas em junho desse ano teve o caso que a Coreia do Norte explodiu o escritório de comunicações que havia sido construído em 2018, naquele momento que havia uma aproximação maior entre as duas Coreias. E assim, o trending topic do país era assim, um sabor novo de cereal que tinha sido lançado. Era algo tão assim, esperado no cotidiano, essas indas e vindas da Coreia do Norte, que tem que ser algo muito grande para fazer alguma diferença. E também tem uma camada disso, que é a questão de que a unificação e a relação com o Norte tem uma relação muito basilar dentro da identidade coreana. Então, por mais que as pessoas assim, tenham uma grande desconfiança com o Norte, um ódio, com algumas posições do Kim Jong-un, assim, que acreditem piamente que não existe forma economicamente viável de unificação, você se pronunciar como ser contra a unificação e você dizer que nunca vai acontecer e que você tem, sei lá, um ódio ao Norte é algo tão
impensável, indizível, tão contra tudo que é ser sul-coreano, que você tem muito cuidado e muito receio quando vai tratar sobre o assunto. Eu faço um paralelo que é quase como se você falar que a unificação não é mais possível, é como de falar, tem que internacionalizar a Amazônia, por exemplo. É uma coisa que vai muito contra a base do que seria a identidade nacional. Então é sempre muito complicado e é um pouco externalizado do debate público, a menos em grandes momentos, assim, que não acho nem que foi esse momento agora que interessou mais o Ocidente. 나의 가장 믿음직한 수도당원 사단 전투원들에게도 전투적 고무와 감사의 인사를 보냅니다. Tiago, esse choro do Kim Jong-un marca de fato uma inflexão na imagem dele? É estratégico? Porque pelo menos pra gente aqui no Ocidente, a imagem que ele passa é de um sujeito bélico, né, que faz ameaças. Então é estranho ver o Kim Jong-un chorando e pedindo desculpas à população. Tem esse estranhamento por aí também? Ou já tá nessa imagem folclórica dele? Então, as pessoas acham que a ditadura norte-coreana ela é feita totalmente num sistema de simplesmente, claro que mas só de coerção, mas o Kim Jong-un usa essa imagem dele como pai, e o pai dele, o avô dele, usava essa imagem deles como o pai de uma nação, com uma figura assim, quase fraterna, para tentar... ele tem esse carisma de fato ali dentro da Coreia do Norte, isso é inegável, assim. E eles demonstram emoções para pronunciamentos internos, inclusive em outros momentos. Esse foi que já havia algum tempo que eu não via esse tipo de imagem, mas não é nem a primeira vez que ele se emociona quando fala ao povo norte-coreano. Inclusive foi celebrado. E era um momento correto para ele demonstrar esse tipo de emoção, porque esse foi um ano muito difícil para a Coreia do Norte, não só pela pandemia, que aparentemente não existe, mas pela uma série de tufões que atingiram a Península Coreana esse ano. Foram 3 seguidos, que foram muito mais graves, inclusive na Coreia do Norte que na Coreia do Sul, que destruíram plantações, que exacerbaram a crise alimentícia que a Coreia do Norte já tem. Então ele demonstrar pesar por esse ano, muito diferentemente de mostrar ele como um líder fraco, mas muito provavelmente foi bem recebido, não temos saber como, mas com bons olhos para a população norte-coreana, que realmente teve um ano difícil. Você jogar num desastre natural a culpa desse ano mais complicado, só beneficia a imagem interna dele. Então eu acho que ele não demonstrou fraqueza nesse momento, mostrou sim a dificuldade do ano, mostrou empatia pelo seu próprio povo, sem querer fazer nenhum tipo de meia-culpa a ele, mas e sim, faz parte de uma estratégia que não é exatamente nova do Kim Jong-un, já em outros momentos. Havia um grande mistério, e há um grande mistério sobre a saúde dele. Ele ficou sumido um bom período, lembrando que a Coreia do Norte fechou a sua fronteira em janeiro. Então, desde janeiro, praticamente o país está ainda mais isolado do mundo por causa da pandemia. O que a gente sabe sobre a saúde dele? De fato, ele esteve mal nos últimos meses? Isso é quase uma conversa sobre o sexo dos anjos, porque realmente não tem como você saber. Informações desencontradas sobre o estado de saúde do ditador da Coreia do Norte começaram a circular depois que Kim Jong-un faltou pela primeira vez ao evento anual em homenagem ao avô dele, fundador do país. Mas eu acho que, inclusive, essa especulação muito grande que a mídia fez em torno dele, que não foi a primeira vez, inclusive, que isso aconteceu, ele se ficar recluso por alguns meses, por algumas semanas e aparecer muito depois, fala contra a mídia internacional. Toda vez que eles aparecem, parece que no dia seguinte aparece que Kim Jong-un está morto. Kim Jong-un está... Isso só dá mais corda, e eu tenho a suspeita de que isso é estratégico, de descreditar a mídia internacional em cima da Coreia do Norte. Porque muito é feito com pouco fato e muita especulação em cima disso. E já é um dos grandes pontos dele de que a mídia ocidental não é capaz, que é enviesada quando se trata da Coreia do Norte, que tem um ponto de verdade, mas que dificulta ainda mais uma análise mais concreta do que está se acontecendo lá, porque você cria as fantasias, a fantasia de que na Coreia do Norte todo mundo é obrigado a ter um corte específico de cabelo ou algo assim. Existem, claro, violações aos direitos humanos terríveis na Coreia do Norte, isso não há dúvida.
Mas esse tom quase cômico que se dá à Coreia do Norte, eu tenho para ver que beneficia a própria Coreia do Norte, no sentido de apontar, olha como não há seriedade na forma como ele é abordado. Se o Kim Jong-un de fato estava doente ou não nesse período, não temos como saber, não é uma coisa possível, mas eu acho que todo esse episódio serve para nós sabermos como temos que ter cautela antes de apontar acontecimentos na Coreia do Norte. Nós sabemos muito pouco, nem mesmo a idade correta do Kim Jong-un nós sabemos de fato, quanto mais seu estado de saúde. 동지들, 하늘 같고 바다 같은 우리 인민의 너무도 크나큰 믿음을 받아 안기만 하면서 언제나 제대로 한번 Tiago, e o que a gente sabe de fato sobre o poderio bélico da Coreia do Norte? Porque nessa última parada militar, inclusive, onde o Kim chorou, eles exibiram que seria o maior míssil balístico intercontinental do mundo e tal. É fato ou tá mais jogando pra plateia? O poder bélico da Coreia do Norte é, de fato, impressionante. Esse ano realmente foi um ano atípico para a Coreia do Norte, porque desde 2016, 2017, antes de 2018, quando tiveram os peace talks, a cúpula intercoreana, os encontros com o Trump, que foi reduzido, mas ela estava em 2016, 2017, foram os recordes de testes balísticos militares da Coreia do Norte. Então eles têm, de fato, um armamento que muito provavelmente, e isso foi analisado a exaustão por técnicos sobre armamento nuclear, armamento bélico em geral, analisando imagens que são tanto oferecidas pela Coreia do Norte oficialmente, quanto imagens de satélite, de que eles sim têm esse poder bélico. Eu acho que essa é uma das poucas coisas que podemos ter certeza de que sim, tem um armamento bélico nuclear o suficiente para causar bastante estrago. Isso é uma realidade. Mas eu acho que o mais interessante desse momento do Kim Jong-un, desse pronunciamento dele, foi como foram os aniversários de 75 anos do Partido Comunista, né, que seria uma oportunidade mais do que perfeita em outros momentos para falar, inflamar o discurso anti-americano, você atacar a Coreia do Sul, e enquanto isso, na verdade, nós tivemos Washington não foi citada no discurso. Quase uma raridade extrema, assim, discursos, inclusive, principalmente bélicos militares, em paradas bélicos militares norte-coreanas, você não falar sobre os Estados Unidos, eu particularmente não me lembro, assim, nesse tempo todo estudando o assunto. Mas, mais do que isso, focar muito em que as armas seriam usadas somente para deterrência, jamais para um ataque. O que é uma coisa que todos nós, quando lidamos com a Coreia do Norte, presumimos, né, que na verdade a Coreia do Norte, se ela usasse o armamento militar dela para alguma coisa, ela estaria destruída, acabada, e por isso que ela nunca iria usar, que segue por uma linha realista de análise da Coreia do Norte. Mas, por outro lado, ver uma ciência tão grande do Kim Jong-un no discurso foi uma novidade também, assim, para ele ser tão claro contra o papel que as armas militares exercem dentro da Coreia do Norte, de que realmente elas estão ali para evitar que o próprio Estado norte-coreano seja desmantelado por forças externas. O ditador Kim Jong-un, ele fez uma aproximação importante com a Coreia do Sul. Ele recebeu a delegação sul-coreana que chegou ontem lá em Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, e teria falado até em escrever uma nova história com a reunificação das Coreias, isso segundo a agência oficial do país. Mas isso parece algo muito distante ainda. Tiago, até 2019 havia grande expectativa sobre a reaproximação da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Houve movimentos emblemáticos, abraços fraternos, e isso inclusive dentro daquele movimento de aproximação também com os Estados Unidos. Esse parece que ficou realmente distanciado. Agora, tem alguma chance de retomada dessa negociação para um armistício de fato oficial ou mesmo até a reunificação das Coreias? Essa é a grande esperança do presidente da Coreia do Sul, o Moon Jae-in, que ele realmente ele é a pessoa talvez na península inteira mais ferrenha, lutando por maiores aproximações com a Coreia do Norte. Ele era a plataforma de campanha dele na eleição, que ele ia retomar isso como uma questão. Os pais dele nasceram na Coreia do Norte, então ele tem toda uma história pessoal em relação a isso.
E esse ano, inclusive 2020, marcam os 20 anos das cúpulas intercoreanas, né? Foi o amigo e mentor dele, Kim Dae-jong, que fez a primeira cúpula com a Coreia do Norte no ano 2000, inclusive ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E ele, na verdade, tem essa aspiração de ser a pessoa que vai liderar um novo momento, é uma espécie de, nos anos 2000 até 2007, havia uma política que era chamada da Sunshine Policy, que seria você demonstrar amizade à Coreia do Norte, você demonstrar esse calor fraterno que eventualmente ela iria se abrir como um raio do sol, era o nome da política pública. E a gente hoje em dia percebe uma tentativa de um revival dessa política, de que você aumentou o número de encontros, foram vários encontros que foram realizados entre as duas Coreias em 2018, em 2019 um pouco menos, e houve inclusive a comemoração dos 20 anos das negociações, mas realmente eu acredito que até as eleições dos Estados Unidos, que vão definir um pouco mais qual vai ser a política norte-americana para a Coreia do Norte, não imagino um avanço muito concreto do que vai ser a segunda etapa desse diálogo intercoreano, porque a diplomacia Trump e a diplomacia Biden para a Península Coreana potencialmente são totalmente opostas. E acho que inclusive a Coreia do Norte e a Coreia do Sul tem ciência sobre isso, então estamos um pouco suspensos nesse sentido. Mas apesar de em junho ter acontecido esse episódio que eu mencionei antes sobre a destruição dos escritórios de comunicações intercoreanos, a Coreia do Norte ainda continua aberta a negociações com o Sul. Foi esse momento de não citar de nenhuma forma agressiva ao Sul, inclusive falar demonstrar compaixão em relação à crise de coronavírus aqui. Mas também outro caso interessante foi em setembro, aconteceu um episódio que chocou a Coreia do Sul, que foi um sul-coreano que trabalhava para o governo no monitoramento das fronteiras, havia pulado de barco na área de monitoramento entre as Coreias, aparentemente uma tentativa de escapar para a Coreia do Norte, que é um caso raro, mas acontece de sul-coreanos que têm algum tipo de questão ou desejo que gostariam de ir para a Coreia do Norte, e ele fez isso de uma forma inesperada e foi atirado por soldados norte-coreanos, aparentemente por engano, e houve uma desculpa formal do Kim Jong-un em relação a esse episódio, dizendo que foi culpa nossa, nós sentimos muito por Macá, que é algo assim quase que não se houve um episódio desses do Kim Jong-un pedir formalmente desculpas por um ato do governo norte-coreano. Então ele teve desculpa, chocou tanto a sociedade sul-coreana que até o cara que foi assassinado foi esquecido, assim, meu Deus, o cara pediu desculpas. Então, existem esses movimentos, sim, de que ainda haveria espaço para uma continuidade dos avanços que foram alcançados em 2018, nas cúpulas de 2018, de junho de 2018. Mas o sucesso ou não dessa empreitada vai depender muito das eleições norte-americanas, porque existe uma questão muito importante quando a gente olha para a política norte-americana e a sul-coreana, é que nunca, ou quase nunca, foram raros os momentos em que havia um mandatário liberal, progressista, nos Estados Unidos e na Coreia ao mesmo tempo. Sempre se contrastou. 3 weeks until Election Day, marking a crucial time for both the Trump and Biden campaigns. A new report is highlighting this. With just weeks to go, Trump is not making up ground. Pois é, Tiago. E aí, qual é o impacto do resultado da eleição americana para a Coreia do Norte? Faz diferença a vitória de Joe Biden ou de Donald Trump? Lembrando que o Trump no começo atacava o Kim Jong-un, chamava de Rocket Man, depois se encontrou com ele e chegou a tecer elogios. Então fica um pouco essa dúvida, né, de qual seria a política do Trump em relação à Coreia. Um eventual governo Biden seria um verdadeiro unicórnio, por assim dizer, uma grande novidade política para a Coreia do Sul, porque desde a democratização nunca houve uma sinergia entre um presidente progressista sul-coreano e um presidente progressista norte-americano. Sempre eram descasados. Então, durante o governo Park Geun-hye, da presidente, filha do general Park, foi o governo Obama, que tinha approaches totalmente diferentes em relação à Coreia do Norte. Nesse momento agora a gente tem Moon Jae-in, que é um liberal, que é uma pessoa que tem questões muito
caras e pessoais em relação à Coreia do Norte e o governo Trump, que apesar de hoje querer tentar construir uma narrativa de vitória na Coreia do Norte, seria muito difícil para ele pensar em uma unificação coreana sem uma intervenção direta norte-americana. Então, apesar do Biden não ter sido muito enfático, não ter produzido muitas ideias muito claras sobre o que seria uma política para a Coreia do Norte vinda de Washington, seria já uma grande novidade, potencialmente muito benéfico para um plano Moon Jae-in de diálogo com a Coreia do Norte, mesmo pelo fato de eles ter mais ligado a questões, de haver mais sinergia entre as pautas e os approaches em relação às relações internacionais. Então, certamente a eleição americana é fundamental tanto para a Coreia do Norte quanto para a Coreia do Sul, para saber quais serão os próximos passos dessa relação. Seria com certeza definitivo para o que nós vamos continuar vendo na Península. Thiago Matos, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Thiago, um grande abraço. Eu agradeço. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.